Olá, aqui é o Eric, hoje é dia 10 de janeiro de 2024 e este é o último tópico que eu vou abordar aqui na minha playlist de matemática no YouTube, com vistas ao meu aperfeiçoamento, né, na matemática e também para eu deixar aí, para quem quiser participar comigo, né, desse crescimento, um conteúdo que possa ser útil de alguma forma. Bem, módulos, função modular, né? O módulo ele é muito utilizado, por exemplo, nas grandezas físicas, né? Distância, por exemplo, não existe distância negativa. Mas, vez por outra, quando você está tratando de trigonometria, por exemplo, para ficar na matemática, às vezes você vai lá calcular uma hipotenusa, por exemplo, e existem vários contextos, tá? Que eu estou não entrando em muitos detalhes, mas cai ali, às vezes, um número negativo, e ele não nos serve no caso de uma distância, né? Então, você vai utilizar o módulo, né? Que é basicamente esse sinalzinho aqui, você põe, por exemplo, assim, você está dizendo módulo de 2, que é 2. E nós vamos aí buscar entender melhor o que é esse módulo, particularmente na função modular, né? Então, o módulo ou o valor absoluto de um número é representado aí pelo número entre esses tracinhos aqui, né? Que gera como resultado o valor absoluto, ou seja, um número real positivo, tá? Existem diferentes tipos de funções modulares, né? A gente vai tratar aí da equação do primeiro grau e do segundo grau, tá bom? Mas a gente vai falar de uma forma o mais sucinta possível e o mais direta possível também, as duas coisas, né? A gente quer abordar aqui esse assunto da forma mais sucinta e objetiva e direta possível, ok? Então, um número qualquer aí, pessoal, em módulo, ele vai ter duas situações. Ou esse número, aqui representado por n, vai ser maior ou igual a zero. Então, nesse caso, sendo um número maior ou igual a zero, ele vai ser positivo. Ou esse número vai ser menor do que zero, tá? E, no caso, vai ser positivo também. Então, olha os exemplos aqui para ficar um pouco mais claro. Módulo de 4, né? O 4 é maior do que zero. Então, o módulo de 4 é 4. Né? Módulo de 4 é 4. Agora, o módulo de menos 3, né? Menos 3 é menor do que zero. Né? Então, o que você vai fazer? Esse módulo de menos 3 aqui, você acrescenta um menos. Antes do menos 3, menos com menos dá mais. Você vai ter mais 3. Então, o módulo de um número, pessoal, é sempre o seu valor absoluto. Ou seja, sempre positivo. Módulo de menos 2,4, 2,4. Módulo de 1.000, 1.000 e assim por diante. Tá? Tem algumas propriedades aí da função modular que vale a pena a gente conhecer, né? O módulo, a primeira propriedade, o módulo de um número real é igual ao módulo do seu oposto, né? Então, 3 no módulo aqui, né? Módulo de 3 é igual ao módulo de menos 3, porque ambos serão 3. Né? O módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Então, n vezes m aqui dentro do módulo é a mesma coisa que dizer módulo de n vezes módulo de m. Terceira propriedade. O módulo da soma de dois números é menor ou igual à soma do módulo de cada um deles. Olha só, módulo de n mais m é menor ou igual ao módulo de n mais módulo de m. Tá? Então, o módulo da soma de dois números, né? Soma de dois números entre módulos aqui, é menor ou igual à soma do módulo de cada um deles. Quarta propriedade, o módulo da diferença. Olha só, aqui em cima nós tínhamos o módulo da soma, que é menor ou igual à soma dos dois módulos isoladamente. Quando eu tenho a diferença, ou seja, em módulo,
o que significa dizer, quando eu tenho o módulo da diferença, ela é maior ou igual à diferença dos módulos. Muito cuidado aqui, tá? E quinta propriedade, o módulo do quadrado de n é igual ao módulo de n ao quadrado. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, você tem aqui n ao quadrado em módulo, é a mesma coisa que colocar o n em módulo e elevar isso ao quadrado. Então, vamos pegar aqui, já falando um pouquinho de função modular, vamos entender melhor como isso funciona na prática. Olha aqui, temos essa função de x aqui, menos x ao quadrado mais 4x em módulo, menos 3 fora do módulo. Então, encontre f de 5. Você vai substituir aqui o x por 5, vai ter menos 5 ao quadrado, mais 4 vezes 5, tudo dentro do módulo. Isso, menos 3. Então, você vai ter menos 25 mais 20 dentro do módulo, menos 3. Menos 5 dentro do módulo, menos 3. Ora, sabemos que o módulo de menos 5 é 5. Então, vai ficar 5 menos 3, que costuma ser 2. Mesma coisa aqui para a função de menos 3. Substitui, cuidado com sinais, tá, pessoal? Né? Você tem aqui, lembra que é menos x ao quadrado mais 4x dentro do módulo. Então, menos 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 vezes menos 3. Então, você vai ter menos 9, menos 12 dentro do módulo e fora do módulo menos 3. Vai dar módulo de menos 21, menos 3. Módulo de menos 21 é 21. 21 menos 3 é 18. Agora vamos entrar mais nas equações modulares mesmo. Vamos entender como é que elas funcionam. Vou pegar um primeiro exemplo aqui em verdinho. Ó. Módulo de x menos 3 igual a 5. Quando a gente tem uma equação, pessoal, nós sempre precisamos considerar a seguinte ideia. Aqui nesse caso, ó, você vai ter dois resultados possíveis. Que faz com que esse n seja igual a 5. Né? O n é a parte aqui que tem um módulo. Né? Então, você vai ter n, ou você vai ter o n menos 5, por quê? Módulo de menos 5 é 5, ou n igual a 5, porque módulo de 5 é 5. Então, usando essa lógica, você vai ter x menos 3, né, que aqui é módulo de x menos 3 igual a 5. Então, você vai resolver em duas etapas. Primeira, então, positiva, x menos 3 igual a 5, ou x menos 3 igual a menos 5. Aí você resolve. Faz aqui a equaçãozinha de primeiro grau, que no primeiro caso vai dar x igual a 8, e no caso da segunda, x menos 3 igual a menos 5. Então, o menos 5 mais 3 vai dar menos 2. Ok? Então, você tem duas soluções. O conjunto das soluções é menos 2 e 8. Tá? Olha, isso você pode constatar que é verdadeiro, porque se você substituir aqui, ó, colocar 8 menos 3 igual a 5 no módulo, vai dar módulo de 5, que é igual a 5, tá certo? E também, se você substituir aqui e colocar menos 2, né, que é a outra resposta, menos 3 dentro do módulo, isso igual a 5, vai dar módulo de menos 5, que é igual a 5. Tá? Só para você verificar que isso é possível. 2x mais 3 em módulo, né? Ou seja, módulo de 2x mais 3 igual a 5. Então, 2x mais 3 igual a 5, ou 2x mais 3 igual a menos 5, seguindo a ideia. A gente divide em dois casos. Né? Faz a equaçãozinha certinha, vai dar x igual a 1 e depois x igual a menos 4. Conjunto das soluções, 1 e menos 4. Aqui também, pessoal, repara que nesses dois exemplos que eu dei, eu igualei a um número inteiro. Né? Poderia também estar aqui, digamos, x mais 2 no lugar desse 5. Como é que eu faria? Nesse caso, tranquilo, né? Eu vou cair na mesma situação, só que você tem que ter a condição de que esse x mais 2 vai ser igual a 0. E aí vai ser maior ou igual a 0, perdão, não é igual a 0. Você vai ter que dizer que o x mais 2, que seria aqui no lugar do 5, hipoteticamente, como eu estou criando, vai ser maior ou igual a 0. É uma condição
para que você possa resolver esse tipo de equação. E aí, passa o 2 lá para o outro lado, vai ser x maior igual a menos 2. Ou seja, você vai ter duas respostas, né? Porque a gente falou que você tem que fazer um maior e o outro menor, né? Só que, digamos que uma dê menor do que o menos 2, por exemplo, menos 4, e a outra dê uma resposta 6, por exemplo. Só seria válida 6, porque o menos 4 é o quê? Menor do que o menos 2. Então, ela não seria válida. Essa aqui é uma dicasinha para você resolver quando você não tiver um número inteiro aqui direto. Quando você tiver uma outra situação envolvendo variável do outro lado. E tem também a possibilidade de você ter módulo dos dois lados. Então, como que você vai fazer? Você vai novamente, dividir em dois casos. Primeiro caso, primeiro e segundo membro de mesmo sinal. Primeiro e segundo membro, ou seja, um lado e outro lado com o mesmo sinal. E o segundo caso, o primeiro e o segundo membro com os sinais opostos. Vamos ver como ficaria? Então aqui, né, ó, módulo de x mais 3 igual a módulo de 2x menos 1. Então você vai colocar x mais 3... desculpa, estou com a voz meio ruim hoje. X mais 3, ou seja, módulo de x mais 3, x mais 3. E módulo de 2x menos 1, 2x menos 1. Então você está colocando o quê? Mesmo sinal para os dois lados. Vira uma equaçãozinha de primeiro grau, joga variável para um lado, número para o outro, x igual a 4. Já no segundo caso, você vai ter lados de sinais opostos, né? Então, mantenho aqui o primeiro módulo de x mais 3 como x mais 3. Já o outro módulo de 2x menos 1, eu vou pôr aqui o sinal de menos, que vai me deixar menos 2x mais 1. Cuidado com os sinais, tá, pessoal? É o que a gente vê aqui, olha. X mais 3 igual a menos 2x menos 1, né? Então, eu vou ficar com x mais 3 igual a menos 2x mais 1. Faço aí, né, a equaçãozinha, vai me dar x igual a menos 2/3, de maneira que o conjunto de soluções é igual a 4 e menos 2/3. Tá? Inequações. É muito parecido, pessoal, na verdade. Só que a inequação, se você não assistiu às aulas de inequação, corre lá e dá uma olhadinha. A inequação, ela tem uma situação aí de igualdade ou desigualdade, né? E é a mesma coisa, né? Você tem aqui uma incógnita. Repare que você sempre vai ter uma incógnita dentro do módulo e um símbolo de desigualdade no caso das inequações. Tá bom? Então, o que você vai pegar e fazer? É a mesma coisa. Um vai ser maior, você vai fazer em dois casos, um maior do que 0 e o outro menor do que 0. Olha aqui, por exemplo, módulo de x maior do que 2, né? Você vai dividir em dois casos. Primeiro caso, x maior do que 0. Né? Positivo. Então, substituindo, x maior do que 2. Tranquilo. Agora, o segundo caso é com o x, com esse x sendo um valor menor do que 0. Que vai ser menos x, certo? Então, você vai pegar aqui e vai basicamente multiplicar por menos 1. Para você transformar esse 2 aqui em menos 2. Só que quando você faz isso, pessoal, quando você multiplica por menos 1, você inverte aqui o seu sinalzinho de maior ou menor. Então, você vai ter no final x menor do que menos 2. Tá? O seu conjunto de solução seria share, né? X pertence aos reais, tal que o x é menor do que o menos 2 ou x maior do que 2. Tá bom? Exemplo 2. Módulo de x mais 4 menor ou igual a 9. Mesma coisa, vai dividir em dois casos. Primeiro, o x positivo e segundo, o x, aqui eu estou falando, né, esse primeiro lado positivo e o primeiro lado negativo. Sendo positivo, vai ficar x mais 4 igual a, não é nada de igual, porque não é equação, é inequação. Então, no primeiro caso positivo, vai ficar x mais 4 menor ou igual a 9. Né? Fazendo aqui a equaçãozinha,
ou melhor, a inequaçãozinha de primeiro grau, vai dar x menor ou igual a 5. Já para você ter a situação negativa, você tem que fazer o quê? Você tem que multiplicar por menos 1. Né? Multiplicou por menos 1, vai inverter a desigualdade. O que era menor ou igual vai ficar maior igual. Ok? E vai ficar... repara que você multiplica por menos 1 toda a inequação. Então, você vai ter aqui, no final das contas, x mais 4 maior ou igual a menos 9. Resolve a inequaçãozinha de primeiro grau, x maior ou igual a menos 13. Pessoal, se tiver muito rápido, pausa, volta, assiste de novo. Tá? Não tá difícil, mas talvez possa gerar uma certa confusão inicialmente. O conjunto solução vai ser x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 13 e menor ou igual a 5. É realmente importante você rever ali a aula de inequação se não estiver fazendo muito sentido essa questão aqui da resolução da inequação para você. Você pode também fazer a representação geométrica, né? Põe aqui um intervalinho e faz aqui menos 13, fechado em menos 13 e fechado em 5. Tudo que está aqui nesse intervalo é o conjunto solução. E o exemplo 3, esse aqui é um pouquinho mais difícil. Repara que eu tenho 2 sinais aqui de desigualdade. O que você faz aqui? Na verdade é tranquilo, né, pessoal? Você vai pegar os 2 casos novamente. Então o que você vai fazer? Você vai subtrair para os 2. Ó. Você joga o 2 aqui para o lado do 8. Ó. Você vai jogar aqui esse 2 subtraindo aqui desse lado e simultaneamente subtraindo também do outro lado. Tá? O que vai te dar menos 1 e 6 dos 2 lados. Né? Esse é o primeiro passo, né? O primeiro caso. O segundo, que é negativo, né? Lembra que você vai multiplicar por menos 1. Quando multiplica por menos 1, você inverte as desigualdades e faz o mesmo processo. Vai jogar o 2 subtraindo para cada lado aí da sua inequação, simultaneamente. Né? De modo que, resolvendo isso, você vai ter que o x é menor ou igual a menos 3 e maior do que menos 10. Né? Para ficar melhorzinho um pouco, por questão de convenção, para não jogar o negativo à direita e tal, ou melhor, não para não jogar o negativo à direita, para jogar o que é mais negativo à esquerda, que a trajetória costuma ser essa, né, pessoal? Assim, né? Nesse sentido aqui vai ficando positivo, para esse vai ficando negativo. Então a gente pode colocar que o x é maior do que menos 10 e menor ou igual a menos 3. Então o conjunto solução é esse daí. O x é maior do que menos 10 e menor ou igual a menos 3, ou, que é o primeiro caso lá, x maior ou igual a menos 1 e menor do que 6. Pode fazer a representação geométrica, os 2 intervalinhos aqui em vermelho também. Tá bom? Muito bem. Aqui lembra que está aberto, fechado por causa dos sinais das desigualdades. Tá bom? Quando tiver aqui menor igual, maior igual, é fechada, a bolinha é pintada, né? Fechado. Quando tiver só maior ou menor, aberto. Muito bem. E agora vamos falar do gráfico da função modular. Né? Aqui é muito importante, pessoal, que você revise também, que vocês revisem as aulas ali de função do primeiro grau e do segundo grau, tá? Para não ficar nenhuma dúvida aqui, tá bom? O que acontece? O gráfico, no caso da função modular, ele vai ter um comportamento que vai depender da lei de formação, ou seja, se é do primeiro grau ou do segundo grau. Né? E como a gente tem sempre essa situação, né, de 2 casos, né, um de maior ou igual a 0 e outro de menor do que 0, a gente vai ter isso sendo refletido na hora de fazer o gráfico também. Olha esse caso aqui. Função de x é igual ao módulo de x mais 1. Então, o primeiro caso é x mais 1 maior do que 0 e depois x mais 1 menor do que 0.
Vou repetir que eu acho que eu falei errado, né? Então aqui, f de x igual a módulo de x mais 1. Desculpa pela minha voz. Então eu vou ter aqui que o x mais 1, primeiro, ele é maior ou igual a zero. Ok? E depois ele é menor do que zero. No caso aqui do primeiro, módulo de x mais 1 igual a zero, né? Passo o número ali para o outro lado, x igual a menos 1. Ok? E aí o que acontece? Como é que a gente faz? A gente vai pegar um ponto primeiro. Né? Sabemos que o x aqui é menos 1. Né? E sendo menos 1, como estava igualado a zero, é a raiz da função, a gente tem já um primeiro par ordenado, menos 1, 0. Precisamos de um outro para conseguir fazer a nossa função modular. Então, vou pegar aqui um valor qualquer para o x, menos 2, por exemplo. Então, vai dar módulo de menos 2 mais 1 é igual a menos 1, e módulo de menos 1 é 1. Então, eu tenho já um outro par ordenado. Né? Menos 2, que é o valor do x, que tem aí 1 acompanhando ele. E precisamos também do zero. Vocês vão entender por que no gráfico. E é só substituir, né, pessoal? No lugar do x, 0 mais 1, módulo de 1 é 1. Então, o par ordenado aqui é o 0 para o x e 1 para o y. Muito bem, o nosso gráfico vai ficar assim. Né? Tenho aqui o menos 2 e o 1. Tenho o menos 1 e o 0. Né? Vamos ver aqui, só para você lembrar, o menos 1 e o 0 foi o primeiro que a gente achou. Né? Para qual ponto? Para esse aqui, ó. Né? E já vou explicar o formato, por que está esse negócio louco aqui. Tá? Menos 1 e 0. O outro par ordenado, menos 2 e 1, que é esse aqui que você vê tracejado. Né? E o outro, o C, que é x 0, que é igual a 1. Que vai marcar aqui, ó. Né? O x0 aqui embaixo, deixa eu marcar aqui, 0, que é 1. Agora, por que desse formato? Porque aqui você achou, pessoal, o 1 e o menos 1, ó, tá vendo? E ele continuaria para cá, tá bom? Se você fosse diminuindo esses valores de x, você ia achar essa continuação da reta aqui. Porém, módulo de um número negativo, ou seja, o módulo de um número que seja um número negativo em módulo, mas resultando em um número negativo, é absurdo. Que o módulo de qualquer número é sempre positivo. Então, eu rebato essa reta para cá. Por isso que ela tem essa carinha aqui. Tá bom? De maneira que você nem precisaria exatamente desse par ordenado menos 2 e 1. A gente fez para chegar num ponto exato. Mas já estaria tranquilo para você só saber o comportamento da reta. E se você precisar saber exatamente ali o momento, onde vai dar isso daqui, aí é só você manipular o seu x e você vai chegar, né, aqui as condições aqui dessa retinha que é rebatida aqui para cima. Já na função do segundo grau, ela vai funcionar de forma similar, só que lembrando ali do formato de parábola no gráfico do segundo grau. Então, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Né? X ao quadrado é igual a 4. Né? Jogo o 4 aí na raiz quadrada, vai me dar mais ou menos 2. São as duas raízes. Para fazer também certinho o gráfico da função modular no segundo grau, na função de segundo grau, eu preciso do x do vértice, do x do vértice e do y do vértice, que também são coisas que eu expliquei lá na aula de função do segundo grau. Volta lá e dá uma assistidinha se você ainda não viu. Então, você achando aqui o x do vértice, basicamente você vai o quê? Você vai somar as duas raízes e dividir por 2. Né? Menos 2 mais 2 costuma ser 0, dividido por 2, 0. Né? E o y do vértice, aqui, vai ser o quê? 0 ao quadrado menos 4. No caso aqui, né, dessa equaçãozinha de segundo grau. Tá? Que vai ser módulo de menos 4, que é 4.
né? Então, com isso, a gente já tem os pontos, né? A gente já tem aqui, ó, menos 2 e 0, né? Que é o nosso par ordenado A. Par ordenado B, 2 e 0. E C, 0 e 4. Se não estiver fazendo sentido isso aqui para você, é porque você precisa dar uma checada lá na nossa aula de função do segundo grau. Tá bom? Aqui eu estou passando mais batido. Olha como que vai ficar para nós aqui. Temos aqui as duas raízes, né? 2 e menos 2. E temos aqui, ó, o 4, que a gente achou que é o y do vértice, que é o que a gente precisava para saber o quê. Porque você deve estar achando estranho isso, né? Mas, Eric, normalmente não é assim, né? Porque você tem... Opa, tá tudo torto essa linha que eu fiz, né? Vamos arrumar um pouquinho. Não fica assim, Eric, normalmente, que a gente tem concavidade para cima, né? Porque o A aqui da nossa função é positivo. Só que, como eu disse, o módulo não pode dar um número negativo. Aqui você vai ter só o quê? Né? Como você tem aqui o par das ordenadas, você só vai ter o quê? Números negativos aqui. O seu módulo de um número negativo não pode dar um número negativo, ele só pode dar positivo. Então você vai rebater isso daqui para cá. É por isso que você está vendo esse verde, ele vem aqui, vem, passa pelo menos 2, ele normalmente iria aqui para baixo, né? Faria um negócio mais ou menos assim. Mas não. Na função modular você vai rebater isso para cima. E para saber exatamente para onde vai lá para cima é que nós desenvolvemos e encontramos o YV, né? O Y do vértice, que é 4, aqui no caso, né? E sabemos aqui também que o nosso x do vértice nos ajuda a encontrar aqui exatamente o meio, né? Aqui da nossa parábola. Tá bom? Mas é tranquilo, né, pessoal? Alguns exercícios aí, lógico, a gente tem que fazer muito exercício. Isso aqui é muito lindo na teoria, mas tem que fazer muito exercício mesmo. Então, olha só. Seja f de x igual a módulo de 2x menos 6. Existem dois valores a e b, tal que m é diferente de n, mas f de m é igual a f de n, que são ambos, né, f de m e f de n, igual a 2. Então, o produto, o valor de m vezes n é... Bem, e aí temos as alternativas. A resposta é A. Por quê? Então, a gente vai pegar aqui primeiro e vamos substituir aqui na nossa funçãozinha o m e o n, né? E aí a gente tem sempre os dois casos quando tratamos de equações modulares. Lembra? 2m menos 6 maior igual a 0. Ou seja, você desenvolvendo aqui essa funçãozinha, você vai ter que 2m é igual a 8, né? Estou passando direto, o m é igual a 4. Faz a mesma coisa, só que agora com o n. E o n no segundo caso, em que ele vai ser o quê? Não mais maior do que maior igual a 0, não mais maior igual a 0, mas menor do que 0. E aí, para fazer isso, você tem que multiplicar por menos 1. Né? Menos 2n menos 6 igual a 2, ou melhor, igual a menos 2, que eu já multipliquei aqui por menos 1. Né? Você vai ficar com 2n menos 6, que é só desenvolver isso aqui, tá, pessoal? 2n menos 6, esse menos vai passar para os dois, vai ficar menos 2n, menos com menos mais, 6, né? E aí, menos 2. Né? Então, você vai ter aqui que... Lembra que você já tinha o menos aqui, tá, pessoal? Então, o menos... vou até falar de novo para não ficar dúvida. Eu já tinha o menos aqui, tá? Multipliquei tudo por menos 1. Então, menos com menos vai dar mais. Então, vai dar 2n. E o menos 6, aqui, menos
fora do parênteses com menos aqui vai dar mais 6. Só que eu estou multiplicando por menos 1, então vai ficar menos 6. E isso aí, e o 2 aqui vai ficar negativo. Bem, desenvolvendo isso daí, eu espero que tenha ficado mais claro agora, você vai ter 2n igual a 4, n igual a 2. Então, produto é 4 vezes 2 igual a 8. Alternativa, como eu tinha falado, A. Tá? Não se preocupe que futuramente a gente vai fazer muito mais exercício disso, se Deus permitir. Tá? E aí a última questãozinha para a gente encerrar a aula. F de x é igual a x menos 3 em módulo, ou seja, módulo de x menos 3, menos módulo de 4 menos x. Né? Se esse f de x, tudo isso aí que eu falei, e o x é real, então o f de menos 3 é igual a, tranquilo, né, pessoal? Só substituir nos x. Aqui você tem x menos 3, substitui o x aqui por menos 3. Menos 3, menos 3. Né? Que vai dar módulo de menos 6. E do outro lado também, menos dentro do módulo 4, menos menos 3. Cuidado com o sinal, tá, pessoal? Aqui já tinha, ó, menos x. Né? De maneira que eu tenho o menos, e eu ponho entre parênteses o menos 3 que eu estou substituindo aqui no x. Tá bom? Eu vou ficar aqui com módulo de menos 6 menos módulo de 4 mais 3. Bom, módulo de menos 6 é 6. Menos módulo de 4 mais 3, 4 mais 3 é 7. Módulo de 7 é 7. Só que eu tenho um menos aqui, então vai ficar 6 menos 7. 6 menos 7 é menos 1. Alternativa B de bola. Tá bom? Pessoal, é um pouquinho chato. Não é muito difícil, é um pouco confuso. É só lembrar dos 2 passos, das condições ali, né? Que você tem quando você envolve um módulo que é maior ou igual a 0 e menor do que 0. E quando for trabalhar a equação e inequação, você tem ali sempre que calcular os 2 casos que a gente demonstrou. Tá bom? Muito obrigado e te vejo na nossa próxima aula de matemática. Até lá.